Definir o conceito de ética é um pouco complicado, pois ela pode ter uma diretriz específica em um determinado setor. Porém, a ética no senso comum dentro de uma sociedade civilizada, ela traz consigo a ideia de cidadania. O termo cidadania, ele tangencia os valores morais. O ser humano cidadão é alguém que cumpre com seus deveres como tal e possui direitos inalienáveis previstos na nossa Constituição Federal. Cidadania, sendo bem claro e direto, é apenas conviver bem em sociedade, é respeitar o espaço individual e os conceitos alheios e as leis do seu próprio país. E essa falta de cidadania é que também influencia muito nos problemas raciais no trabalho. Não é o único ponto, mas um deles é um ponto muito importante. No ambiente de trabalho, os negros ainda recebem menos que os brancos e em Salvador e na região metropolitana, a maioria dos desempregados não são as pessoas de pele branca, são os negros, além de poucos alcançarem os cargos de chefia. No âmbito escolar isso não muda muito não. O menino ou a menina negra, eles são muito rejeitados pelos colegas de sala de aula com algumas piadas que às vezes parecem ser engraçadas, mas a gente sabe que no fundo elas não são. Uma parte da culpa disso é dos pais, sim, e de boa parte da nossa sociedade que não tem em seu cotidiano a preocupação com a tal cidadania que eu citei anteriormente. É aí que entra, o papel do governo com as políticas públicas para os jovens de baixa renda, que em sua maioria eles são negros. As políticas públicas voltadas para esse grupo específico dentro da nossa sociedade, elas estão sendo utilizadas com o intuito de diminuir a criminalidade e dar um acesso maior para a educação. Estes programas sociais têm crescido gradativamente, pois os resultados eles estão sendo favoráveis. O incentivo aos jovens ao estudo e profissionalização é uma das melhores maneiras, digamos assim, de enfraquecer o poder paralelo dos criminosos e de tentar acabar com o preconceito. E a política de cotas ela veio justamente para diminuir essa disparidade entre os alunos de classe alta, que são a maioria de alunos brancos, e os alunos de classe baixa, que tem em sua maioria alunos negros, em universidades públicas do nosso país. Haja vista que antes desse programa, a maioria esmagadora dos alunos era de poder aquisitivo alto, simplesmente porque eles frequentavam as melhores escolas e, consequentemente, eles tinham um preparo maior para o vestibular. É um ato de reparação, uma reparação histórica com o povo negro do nosso país e do mundo. Só que eu creio também que deveria existir uma meta imposta pela ONU, ou pela OIT, ou qualquer organização internacional que tende a melhorar a qualidade da população, seja pelo trabalho ou pela educação. Uma meta de X anos para que o governo brasileiro se comprometesse com eles, que dentro dessa meta de anos estabelecida por essa organização, o cidadão brasileiro ele não precisasse mais ingressar a uma faculdade pela política de cotas. Porque senão você deixa o governo sem se preocupar com a sua função principal, que é dar um acesso de base na educação dos jovens brasileiros. Mas isso é uma ação, uma política pública social a longo prazo. Hoje, essa política de reparação ela se faz muito necessária.